Bom dia, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Mais um momento com Cristo. Seja bem-vindo a mais um dia de reflexão da palavra, o nosso momento com Cristo, o momento a qual separamos para meditarmos e orarmos na presença de Deus. Momento a qual nós não estamos perdendo tempo, mas estamos ganhando tempo, porque enquanto nós estamos aqui meditando, estamos aqui orando, Deus está cuidando do restante do nosso dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que começa o dia de joelhos na presença de Deus, termina o dia de pé diante de qualquer situação difícil, porque Deus o sustenta. 1 Samuel, capítulo de número 16, presta atenção. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra é muito interessante. A história nos diz que Deus dá uma ordem para Saul ir até Amaleque e destruir os amalequitas. Amalequitas era um povo que era contra o povo de Deus. O povo de Deus tinha vários inimigos, assim como hoje não é diferente. Não era para deixar ninguém vivo. Não era para botar a mão em nada. Era uma ordem muito simples de Deus. Era um mandamento de Deus que era fácil de obedecer. Era só ir lá simplesmente, Israel tinha força suficiente, Deus era com eles, era acabar com os amalequitas e vir embora para casa. Mas Saul, chegando lá, ele olha para as vaquinhas. Saul, ele não olha para Deus. Saul, ele olha para o bem material e ele ainda tem na mente dele: vamos levar para sacrificar o Senhor, é muita coisa boa. Mas Deus falou para acabar com tudo. Tem coisa que parece boa para nós, mas para Deus não serve. Há caminhos que para o homem parece bom, mas para Deus é caminho de morte. E como o homem é materialista, Saul não era diferente. E ainda deixou o rei Agag vivo. E aí Samuel, profeta, vai orar a Deus pela vida de Saul. Aí Deus fala: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Deus não tem dó de ninguém não, irmão. O senhor está ficando doido, pastor Hamilton? Não, Deus não tem dó de ninguém, aprenda isso. Porque se Deus tivesse dó de mim, dó de você, dó do ser humano, nós não iríamos colher o que plantamos. Se Deus tivesse dó de nós e eu plantasse maldade, eu só ia colher coisas boas. Mas como Deus tem amor e não dó, o amor de Deus, aleluia, ele permanece em nós da mesma forma. E quando a gente fala de dó, aí já é outra coisa. Quando você tem dó, quando seu filho faz uma bagunça, quando seu filho faz alguma coisa errada, você fica até nervoso. E seu filho de repente está merecendo um puxão de orelha, porque ele fez coisa errada. Mas como você tem dó do seu filho, você deixa para lá. Você não vai puxar a orelha dele. Mas com Deus é diferente. Deus, além de puxar a nossa orelha quando estamos errados, você ainda vai colher o que você plantou. Todo o mal que você plantou, você vai colher. Se Deus tivesse dó de nós, nós de maneira nenhuma iríamos colher o mal que plantamos. Jamais, porque Deus não ia deixar, por dó. Porque misericórdia é difícil, é diferente de dó. Dó só quem tem é um ser humano ou outro que é sentimentalista. Dó quem tem é uma mãe que tem dó do seu filho, que só faz lambança e não repreende, não fala nada, isso é dó. Mas Deus não. E Deus, ele mostra que o amor é maior do que dó, irmão. Por quê? Porque o amor de Deus é assim:
ainda que nós fazemos coisa errada, Ele continua nos amando. E como que Deus demonstra o amor pelo ser humano? Eu espero que você entenda. Corrigindo. Deus corrige quem Ele ama. Presta atenção, Hebreus capítulo 12. Deus corrige quem Ele ama e quem tem por filhos. Agora hoje tem muita mãe que tem dó do seu filho. O filho só faz besteira, em vez de a mãe corrigir, não, fica com dó, passa a mão na cabeça, por isso continua fazendo coisa errada. Agora presta atenção. Deus não teve dó de Saul. Por quê? Porque Saul tinha um coração duro. Saul não se arrependeu. Samuel, aleluia, orou a Deus. E Deus falou: Samuel, olha, você tem dó, mas eu não. Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado. Você sabe o que está acontecendo hoje? Há pessoas que estão passando a mão na cabeça de pessoas que Deus está querendo tratar. Você está entendendo? Escreve aí, eu estou entendendo, pastor Hamilton. Quem sabe você está passando a mão na cabeça do teu filho e Deus quer tratar com o teu filho. Quem sabe você está encobrindo as lambanças que a tua família está praticando e Deus está querendo tratar. Nunca coloque a mão sobre pessoas a qual está a mão de Deus trabalhando. Deus rejeitou Saul. Deus já não tinha mais dó de Saul. E Samuel ali, Senhor, abençoa Saul, dá graça a Saul. Deus não abençoa pessoas que só faz coisa errada. Deus não abençoa pessoas que vivem mentindo, que vivem praticando coisas ilícitas. Deus não abençoa adúlteros e adúlteras. Deus não vai abençoar pessoas que estão vivendo uma vida de imundícia. A gente pode até orar, Deus, abençoa fulano, abençoa ciclano, mas Deus não vai abençoar. Porque senão Deus teria aceitado Saul. Mas não que Deus rejeita Saul da sua presença. Mas Deus rejeita Saul do cargo. Não serviria Saul mais para ser rei de Israel porque desobedeceu. Deus só dá responsabilidade para quem é obediente, para quem busca obedecer, para quem tem responsabilidade. E Saul foi um irresponsável, por isso que Deus rejeitou Saul. Porque só é responsável quem tem temor de Deus, e Saul perdeu o temor porque não obedeceu. Conhecendo a palavra, conhecendo a lei, conhecendo o profeta, conhecendo a maneira que Deus trabalha, ele desobedece a Deus e agora Deus vai rejeitar. Deus não rejeita Saul de falar: Samuel, vou mandar Saul para o inferno. Não é esse tipo de rejeição. A desobediência faz você perder benefícios de Deus sobre a tua vida. Saul era rei de Israel, irmão. Era um cargo de responsabilidade e de bênção. Algo que era uma honra para a vida de Saul. Agora eu quero que você grave isso. A desobediência faz você perder a honraria de Deus na sua vida. Deus quer te honrar, mas a desobediência não deixa. Você desobedece. Vive de qualquer maneira. Como que você quer ser honrado por Deus? Entenda isso. Deus não rejeita Saul de mandar Saul para o inferno. Deus rejeita Saul porque a rejeição de Deus foi que Deus viu que Saul não serviria mais para ser rei de Israel. Então a desobediência de Saul fez ele perder benefícios na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela nos traz benefício, ela nos traz honra, ela nos traz bênção. A presença de Deus, ela nos traz honra na nossa vida. E Saul, ele perde o reinado e também perde a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e se apoderou da vida de Davi. Porque quando Deus te dá, aleluia, responsabilidades, irmãos, Ele também te capacita. Se Deus te colocou num lugar de destaque, se Deus te colocou num lugar de honra, jamais desobedeça, jamais saia da direção de Deus. Procure estar sempre humildemente,
com simplicidade, humildade, integridade, servindo a Deus. Eu sei que eu e você não somos perfeitos, mas se Deus nos honrou, nós devemos ter a responsabilidade de procurarmos fazer a vontade dele. Porque quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós acabamos ou vamos acabar perdendo honras que Deus tem para nós. Porque Saul tinha uma grande honra na vida dele, que era o reinado de Israel. Mas a desobediência fez ele perder essa honra de Deus. Então, vou repetir mais uma vez para você não esquecer. A desobediência nos faz perder honraria de Deus para a nossa vida. Bênçãos de Deus para a nossa vida. Quem sabe Deus já preparou bênção para você, mas a sua desobediência, suas fraquezas, as brincadeiras, a falta de temor está te afastando não só da presença de Deus, mas das bênçãos que Deus tem para você. Porque a bênção de Deus já está preparada para mim e para você. Mas Deus, Ele prepara os seus para receber a bênção. E como Deus teve uma experiência já com a vida de Saul, conhecendo Saul, Deus já sabia disso. E o que Deus fez agora? Deus manda Samuel ungir a Davi como rei de Israel. E aí eu te pergunto, Davi já assumiu o trono? De maneira nenhuma. Depois que ele foi ungido, alguns teólogos dizem que ele ficou praticamente 20 anos passando pelo processo para ser considerado rei de todo Israel. Então Deus, agora, ele vai moldar Davi. Ele vai trabalhar na vida de Davi. Ele vai fazer Davi, aleluia, se tornar uma pessoa humilde, simples, uma pessoa com temor e tremor diante da presença dele, para que não acontecesse com Davi o que aconteceu com Saul. Então Deus, ele já estava com o reino de Israel preparado, mas para Davi sentar no trono, Deus preparou Davi primeiro. Então Deus está preparando você, moldando você, e essa palavra ela veio para você. E tem uma coisa, para de orar por pessoas que não querem nada com Deus. Como assim, pastor Hamilton? A Bíblia nos ensina a orar por todo homem, irmão? Mas olha para a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então está na hora de você orar pelo seu marido, ou o marido orar pela esposa, e você orar pelo aquele filho desobediente, aquela filha desobediente, falar para Deus bem assim, eu vou te ensinar. Para de falar, Deus, abençoa meu filho, abençoa minha filha. Para com isso. Fala para Deus assim, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa Deus cumprir a vontade. Porque Deus, ele atende um choro e a lágrima de uma mãe. Quando a mãe tem dó do seu filho, Deus atende, não por causa do filho, mas por causa da mãe que está com dó, que está chorando, que está gemendo, que está ali sofrendo. Então Deus acaba, aleluia, tendo piedade de você e não trata da maneira que deve tratar com o seu filho, com a sua filha, com aquele com o qual você tem pedido em oração. Então deixa Deus tratar do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Porque depois que a mão de Deus trabalhar, você vai ver seu filho, sua filha, sua família liberta e transformada. Ainda que Deus venha fazer a pessoa, permitir que a pessoa entre num leito de uma UTI. Mas quando sai de lá curado, restaurado e liberto para a glória de Deus. Deixa Deus trabalhar. Foi assim que Deus trabalhou na minha vida. O Senhor permitiu que eu entrasse no fundo de um poço para hoje me fazer um pregador da palavra. Eu sou fruto da justiça, da misericórdia e do grande amor de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode transformar a sua família? Então escreve aí no comentário, eu creio, pastor Hamilton, em nome de Jesus, que Deus vai transformar a minha casa. E se você já é crente e já tem uma família abençoada, não saia do centro da vontade de Deus, porque Deus tem honra para você e para toda a tua casa. Deus, quando honra um na casa, a bênção pega para todo mundo.
Amém? Então prepara, fique na dispensação, fique na, aleluia, presença de Deus, porque tem honra para você. Amém? Espero que você tenha aprendido, através dessa palavra. Coloca tudo na mão de Deus a partir de hoje. Espere Ele agir. E depois você vai ser prova. E vai ter prova também daquilo que eu estou pregando para você nessa manhã. Eu não estou pregando heresia, eu estou pregando a palavra. Assim Deus tratou comigo. Se Deus é na minha vida, você vai ver o que Ele vai fazer aí na sua família e na sua casa. Amém? Deus abençoe você e toda a sua casa. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e que Deus os alcance com todas as sortes de bênção. Em nome de Jesus.